A Câmara de Bertioga realizou na manhã de sexta-feira, dia 12, a 24ª sessão extraordinária que votou projetos de lei encaminhados pelo Executivo. Acompanhe a sessão. Bom dia. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 24ª sessão extraordinária do 2º ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 12 de dezembro de 2014. Esta presidência informa que foram retirados da pauta desta sessão extraordinária e da sessão seguinte com a palavra, vereadora Valéria. Justificar a ausência da vereadora Márcia. Será justificado. Com a palavra, vereadora Alecrim. Justificar a ausência da vereadora Márcia. Beth Consolo. Doutora Beth. Será justificada a ausência da vereadora Márcia e da vereadora doutora Beth. Reiniciando, esta presidência informa que foram retirados da pauta dessa sessão extraordinária e da sessão seguinte os projetos de lei 086/2014 e 088/2014, em razão do pedido de retirada de tramitação encaminhado pelo senhor prefeito do município, autor dos referidos projetos. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 090/2014, que altera a Lei Municipal número 609, de 5 de agosto de 2014, que autorizou o Poder Executivo a celebrar convênio com as associações de pais e amigos dos excepcionais de Bertioga, a PAI de Bertioga. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CANJ. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Pacífico, vice-presidente da CANJ. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da CAGE. Pela tramitação. Em discussão, o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. A Lei Municipal número 609, de 5 de agosto de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal repassará mensalmente à PAI de Bertioga o valor de R$ 35.000. Anexo único. Cláusula 4ª do valor. O valor total do presente convênio é de para o exercício do ano de 2015, que serão repassados mensalmente no valor de R$ 35.000. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. As despesas e a execução deste convênio serão suportadas com dotações orçamentárias próprias através das classificações funcionais de 01, 19, 06, 12, 367, 0056, 2, 034, 3, 350, 43 e 01, 19, 06, 12, 367, 0056, 2, 034, 3, 390, 34. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 090/2014, que altera a Lei Municipal número 609, de 5 de agosto de 2014, que autorizou o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bertioga, a PAI de Bertioga, de autoria do senhor prefeito.
Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 091/2014, que define as áreas de utilização do imóvel registrado sob a matrícula 28129 no primeiro cartório de registro de imóveis de Santos e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Pacífico. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Pacífico, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. O imóvel adquirido pela Câmara de Bertioga, incorporado ao patrimônio do município de Bertioga, registrado sob a matrícula 28129, junto ao primeiro cartório de registro de imóveis de Santos e localizado na quadra 9, com o endereço de registro a Rua Doutor Brasílio Machado Neto, 357, com a área total de 6.449,18 no loteamento Jardim Rio da Praia, terá a seguinte destinação. Inciso 1º. Para o uso da Câmara Municipal de Bertioga, a área 9B inicia-se no ponto arbitrário denominado ponto 1, P1, situado no alinhamento da rua aprovada 118, distante 37,17 metros no início de concordância de curva da rua referendendo Augusto Paes Dávila. Desse ponto, segue por uma distância de 90 metros e 77, confrontando com a área 9A até o ponto P6, situada no alinhamento da Avenida Deputado Antônio Silva Cunha Bueno. Desse ponto, deflete à esquerda e segue por uma distância de 41,50 metros pelo alinhamento dessa avenida até o ponto P7. Desse ponto, deflete em curva à esquerda, raio de 9 metros e desenvolvimento de 12 metros até o ponto P8, situado no alinhamento da rua Reverendo Augusto Paes Dávila, rua aprovada número 260. Daí, segue por esse alinhamento a distância de 78,40 metros até o ponto P6. Deflete à esquerda em curva de raio 9 metros e desenvolvimento 19 metros até o ponto P10, situada ao alinhamento da rua aprovada número 118, segue pelo alinhamento dessa rua a distância de 37,17 metros até o ponto P1. Inicia encerrando uma área de 47.329,51 metros quadrados, emplacados sobre o número 374, da rua Reverendo Augusto Paes Dávila. Parágrafo 2. Para uso da Prefeitura do município de Bertioga, área 9A inicia-se no ponto arbitrário denominado P1, situado no alinhamento da rua aprovada 118, distante 37,17 metros do início de concordância da curva da rua Reverendo Augusto Paes Dávila. Desse ponto, segue pelo alinhamento da rua aprovada número 118 até o ponto P2, a distância de 21,23 metros. Daí, deflete com a curva esquerda, raio de 8,8 metros e desenvolvimento de 9 metros até o ponto P3,
no alinhamento da rua Dr. Brasílio Machado Neto, rua aprovada número 256. Segue por esse alinhamento uma distância de 68,60 metros até o ponto P4. Desse ponto, deflete à esquerda em curva raio 9 metros e desenvolvimento de 17 metros, até o ponto P5, situado no alinhamento da Avenida Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, e segue por esse alinhamento a distância de 12,30 metros até o ponto P6, deflete à esquerda e segue por uma distância de 90,77 metros, confrontando com a área 9B, até o ponto P1 inicial. Encerrado uma área de 2.119 metros e 67 centímetros. Metros quadrados emplacados sobre o número 363 da rua Dr. Brasílio Machado Neto. Parágrafo único. O uso da área 9A pela Prefeitura Municipal de Bertioga comportará apenas atividades que não dificultem o funcionamento da Câmara Municipal de Bertioga, assim compreendidas, por exemplo, aquelas atividades que não produzam barulhos excessivos. Artigo 1º. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Os projetos básicos e executivo elaborados a pedido da Câmara Municipal de Bertioga, em decorrência do contido das leis municipais 1078/2013 e 1133/2014, serão cedidos à Prefeitura do município de Bertioga para utilização futura. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal de Bertioga designará servidores do seu quadro para auxiliar a Câmara Municipal de Bertioga durante as obras para a reforma da área sobre a sua utilização nas fases de elaboração de editais, realização de licitações, acompanhamento e fiscalização das obras e outras necessárias, nos termos da Lei 8.666/1993. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrária, especialmente as leis 1078/2013 e 1133/2014. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 091/2014, que define as áreas de utilização do imóvel registrado sob a matrícula 28129, no primeiro cartório de registro de imóveis de Santos, e dá outras providências. De autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de audiência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 093/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.114.000. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de audiência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, presidente da COF e vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues Filho, membro da COF.
Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres verbais das comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito autorização do plenário para que seja realizada a leitura no que se refere à tabela somente da ficha e do valor. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo e na parte da tabela, conforme deliberação do plenário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.114.000 destinados às seguintes dotações orçamentárias. Ficha 119, R$ 500.000. Ficha 120, R$ 243.000. Ficha 122, R$ 143.000. Ficha 123, R$ 78.000. Ficha 124, R$ 3.000. Ficha 168, R$ 3.000. Ficha 169, R$ 1.142.000. Ficha 171, R$ 44.000. Ficha 172, R$ 256.000. Ficha 118, R$ 2.000. Ficha 473, R$ 400.000. Ficha 483, R$ 300.000. Total, R$ 3.114.000. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Com a palavra, o vereador Toninho Rodrigues. Senhor presidente, só por questão de ordem, a sensibilidade dessa Casa de Leis, através dos nossos vereadores, e nós devolvemos um montante importante para a Prefeitura, e desse montante tem aí, dentro desse projeto, a compra de 2 ambulâncias agora já para suprir a necessidade do hospital. Então, veio que realmente essa casa é parceira e o nosso dinheiro que foi devolvido já está se transformando em benfeitoria para a população. E também, bem como uma parte dos recursos também vai ser utilizada na reforma das zonas. Artigo 2º. As despesas com abertura de crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º desta lei, serão cobertos através da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias. Ficha 117, 51.000. Ficha 118, 15.000. Ficha 118, 14.000. Ficha 119, 291.000. Ficha 120, 7.000. Ficha 121, 29.000. Ficha 122, 8.000. Ficha 124, 2.000. Excesso de arrecadação pela tendência do exercício Fundeb, 550.000. Ficha 125, R$ 1.000. Ficha 126, 449.000. Ficha 127, 11.000. Ficha 129, 102.000. Ficha 137, 93.000. Ficha 138, 60.000. Ficha 147, 400.000. Ficha 148, 10.000. Ficha 149, 36.000. Ficha 150, 60.000. Ficha 158, 46.000. Ficha 160, 46.000. Ficha 170, 60.000. Ficha 182, 73.000. Ficha 530, 400.000. Ficha 487, 300.000. Total, 3.114.000. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 093/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.114.000,
de autoria do senhor prefeito. Economia de papel. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 096/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.170.000. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, presidente da COF e vice-presidente da CAGE. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da CAGE. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues Filho, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das Comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Considerando-se a apresentação de emendas ao referido projeto pelo senhor prefeito, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das mesmas e, para tanto, solicito a autorização do plenário para que seja realizada a leitura, no que se refere às tabelas, somente da ficha e do valor, tanto da emenda quanto do projeto. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas. Emendas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.047.089,56, destinados às seguintes dotações orçamentárias. Ficha 83, 840 mil. Ficha 34, 400 mil. Ficha 35, 30 mil. Ficha 38, 200 mil. Ficha 50, 150 mil. Ficha 52, 150 mil. Ficha 434, 400 mil. Ficha 131, R$ 319.314,49. Ficha 152, R$ 117.414,48. Ficha 174, R$ 362.860,59. Ficha 133, 15 mil. Ficha 151, 2.500. Total, R$ 3.047.089,56. Em discussão, o artigo 1º, em votação. Não, perdão, isso daí é as emendas, né? Artigo 2º. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. As despesas com abertura de crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta lei serão cobertas através da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias. Ficha 527, R$ 2.172.500. Ficha 143, 70 mil. Ficha 135, 15 mil. Ficha 132, R$ 139.885,06. Ficha 136, R$ 15.166,92. Ficha 144, R$ 8.500. Ficha 163, R$ 25 mil. Ficha 165, R$ 30 mil. Ficha 156, R$ 15.762,51. Ficha 157, R$ 30.772,64.
Ficha 154, R$ 54.212. Ficha 185, R$ 11.651,09. Ficha 187, R$ 72.151,36. Ficha 178, R$ 8.627,39. Ficha 175, R$ 30.790,92. 177, R$ 500,44. Ficha 179, R$ 86.208,53. Ficha 188, R$ 428,67. Ficha 192, R$ 5.503. Ficha 194, R$ 4.200. Ficha 130, R$ 15.000. Ficha 101, R$ 172,436. R$ 436,79. Ficha 105, R$ 702,24. Ficha 106, R$ 1.396,73. Só uma correção na ficha 106. R$ 1.392,73. Ficha 100, R$ 60.697,97. Outra correção aqui na ficha 100. R$ 60.697,27. Total, R$ 3.047.089,56. Artigo 3º. A ementa passa a ter a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.047.089,56. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Solicito, nos termos do regimento interno, parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação das emendas. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação. Com a palavra, a vereadora Valéria, membro da CAGE. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues Filho, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das Comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre a tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Nos termos do regimento interno, solicito votação sobre as emendas apresentadas e já lidas anteriormente. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas as emendas que integrarão o corpo do projeto que será lido. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo, e na parte da tabela, conforme deliberação do plenário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.047.089,56, destinado às seguintes dotações orçamentárias: ficha 83, R$ 840.000, ficha 34, R$ 400.000, ficha 35, R$ 30.000, ficha 38, R$ 200.000, ficha 50, R$ 150.000, ficha 52, R$ 150.000, ficha 434, R$ 400.000, ficha 131, R$ 319.314,49, ficha 152, R$ 177.414,48, ficha 174, R$ 362.860,59, ficha 133, R$ 15.000, ficha 151, R$ 2.500. Total, R$ 3.047.089,56. Artigos. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado.
Artigo 2º. As despesas com a abertura de crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta lei serão cobertos através da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias. Ficha 527, R$ 2.172.500. Ficha 143, R$ 70.000. Ficha 135, R$ 15.000. Ficha 132, R$ 139.885,06. Ficha 136, R$ 15.166,92. Ficha 144, R$ 8.500. Ficha 163, R$ 25.000. Ficha 165, R$ 30.000. Ficha 156, R$ 15.762,51. Ficha 157, R$ 30.772,64. Ficha 154, R$ 54.212. Ficha 185, R$ 11.651,09. Ficha 187, R$ 72.151,36. Ficha 178, R$ 8.627,39. Ficha 175, R$ 30.790,92. Ficha 177, R$ 500,44. Ficha 179, R$ 86.208,53. Ficha 188, R$ 428,67. Ficha 192, R$ 5.503. Ficha 194, R$ 4.200. Ficha 130, R$ 15.000. Ficha 101, R$ 172.436,79. Ficha 105, R$ 702,24. Ficha 106, R$ 1.392,73. Ficha 100, R$ 60.697,27. Total, R$ 3.447.089,56. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, com emendas, o projeto de lei 096/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.047.089,56, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa e Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 095/2014, que altera os anexos orçamentários da Lei Municipal número 1095, de 27 de dezembro de 2013, PPA, para o período de 2014 a 2017. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues Filho, membro da COF. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Pacífico, presidente da COF e vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Considerando-se a apresentação de emendas ao referido projeto, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das mesmas.
Emenda número 1. Aditiva, cria parágrafo único junto ao artigo 1º, como segue o artigo 1º. Parágrafo único. Fica criado o anexo Emendas de Iniciativa do Poder Legislativo ao PPA ano 2015, que passa a fazer parte integrante desta lei, devendo o Poder Executivo adequar todos os anexos do PPA 2015 aos seus termos. Emenda número 2. Ativa. Cria o anexo Emendas de Iniciativa do Poder Legislativo ao PPA ano 2015, onde constará as seguintes emendas aos programas e projetos ou atividades como segue. Adiciona 750 mil a funcional, então começa daqui. Só uma alteração aqui, ó. Funcional 23.695.0117.2053. Adiciona 750 mil. Funcional 23.695.0111.2021, 50 mil. Funcional 27.812.0115.2021, adiciona 50 mil reais. Funcional 23.695.0117.2026, adiciona. Subtrai 100 mil. Funcional 04.122.0021.2024, subtrai 100 mil. Funcional 04.131.0021.2026, subtrai 250 mil. Funcional 04.122.0031.2024, subtrai 300 mil. Adicional. Funcional 15.452.041.2024, subtrai 100 mil. Solicito, nos termos do regimento interno, parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão Análise Jurídica sobre a tramitação das emendas. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, presidente da COF e vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues Filho, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das Comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre a tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovados. Nos termos do regimento interno, solicito votação sobre as emendas apresentadas e já lidas anteriormente. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei, se alteram os anexos orçamentários da Lei Municipal 01095, de 27 de dezembro de 2013, PPA, para o período de 2014 a 2017, para adequação do PPA à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, conforme os anexos que acompanham esta lei. Parágrafo único. Fica criado o anexo Emendas de Iniciativa do Poder Legislativo ao PPA ano 2015, que passa a fazer parte integrante desta lei, devendo o Poder Executivo adequar todos os anexos do PPA 2015 aos seus termos. Artigo 2º. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, com emendas, o projeto de lei
095/2014, que altera os anexos orçamentários da Lei Municipal número 1095, de 27 de dezembro de 2013, PPA, para o período 2014 a 2017, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 094/2014, que altera os anexos orçamentários da Lei Municipal número 1118, de 16 de julho de 2014, LDO, para o exercício de 2015. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, presidente da COF e vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues Filho, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das Comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Considerando-se a apresentação de emendas ao referido projeto, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das mesmas. Emenda número 1. Aditiva. Cria parágrafo único junto ao artigo 1º, como segue o artigo 1º. Parágrafo único. Fica criado o anexo Emendas de Iniciativa do Poder Legislativo à LDO 015, que passa a fazer parte integrante desta lei, devendo o Poder Executivo adequar todos os anexos da LDO 2015 aos seus termos. Emenda 2. Aditiva. Cria o anexo Emendas de Iniciativa do Poder Legislativo à LDO 2015, onde constará os seguintes emendas aos programas de projetos ou atividades como segue. Funcional 23.695.0117.2.053. Adiciona 750.000. Funcional 23.695.0111.2.021. Adiciona 50.000. Funcional 27.812.0115.2.021. Adiciona 50.000 reais. Funcional 23.695.0117.2.026. Subtrai 100.000. Funcional 04.122.0021.2.024. Subtrai 100.000. Funcional 04.131.0021.2.026. Subtrai 250.000. Funcional 04.122.0031.2.024. Subtrai 300.000. Funcional 15.452.0041.2.024. Subtrai 100.000. Solicito, nos termos do regimento interno, parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Análise Jurídica sobre tramitação das emendas. Com a palavra, a vereadora Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, vice-presidente da COF, vice-presidente da Caixa e presidente da COF. Pela tramitação. Com a palavra, a vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, o vereador Antônio Rodrigues, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das Comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica sobre tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovadas. Nos termos do regimento interno, solicito votação sobre as emendas apresentadas e já lidas anteriormente. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo.
Artigo 1º. Por esta lei se alteram os anexos orçamentários da Lei Municipal 1118, de 6 de julho de 2014, LDO, para o exercício de 2015, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Parágrafo único. Fica criado o anexo Emendas de Iniciativa do Poder Legislativo, a LDO 2015, que passa a fazer parte integrante desta lei, devendo o Poder Executivo adequar todos os anexos da LDO 2015 aos seus termos. Em discussão, artigo 1º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, com emendas, o projeto de lei 094/2014, que altera os anexos orçamentários da Lei Municipal número 1118, de 16 de julho de 2014, LDO, para exercício de 2015, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 092/2014, que altera a Lei Municipal número 1118, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito o parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pacífico, vice-presidente da Caixa e presidente da COF. Pela tramitação. Com a palavra, vereadora Valéria, membro da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Antônio Rodrigues Filho, membro da COF. Pela tramitação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto. Em discussão, o parecer verbal das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. A Lei Municipal 1118, de 16 de junho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 26. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 e em créditos adicionais em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos ou entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática. Parágrafo único. As dotações da ação governamental, salários e encargos somente poderão ser transferidos, remanejados ou transportados exclusivamente para despesas de pessoal civil ou encargos sociais, exceto quanto se trata de aplicação obrigatória na manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 27. Parágrafo único. O Poder Executivo pode criar, por decreto, nova fonte de recursos em dotações pré-existentes, quando ocorrer o ingresso de receitas decorrente de transferências voluntárias ou automáticas, de verbas de outras esferas de governo ou de operações de crédito. Primeiro, não foi? Foi o primeiro. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data das suas publicações, revogada a sua
Revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 092/2014, que altera a lei municipal número 1118, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2015, de autoria do senhor prefeito. Eu gostaria de agradecer o vereador Alecrim, né? Tem muitos projetos ainda extensos para serem lidos, e eu vou convidar o vereador Pacífico que ele assuma a secretaria, a primeira secretaria. Obrigado, senhor presidente. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 072/2014, que estima a receita e fixa as despesas do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, COF, em conjunto com a Comissão de Análise Jurídica, CAJ. Parecer final, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Análise Jurídica. Processo 463/2014, projeto de lei 072/2014. O ilustre prefeito do município de Bertioga, senhor José Mauro de Morlandini, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 072 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2015. Em anexo seguem mensagem explicativa e documentos pertinentes. Cumpre fixar um regimento interno desta Casa de Leis, a partir do seu artigo 220. Dispõe sobre o procedimento específico a ser observado quando da discussão da LOA. Foi elaborado parecer preliminar e dele distribuído cópia aos vereadores. Foi aberto o prazo para apresentação de emendas dos vereadores. Foi realizada a audiência pública no dia 3 de novembro de 2014, conforme as divulgações realizadas no BOM, no Jornal da Hora e com faixas colocadas em diversos lugares da cidade. O projeto foi disponibilizado para consulta na sede da Câmara e também na internet. Ultrapassadas essas etapas, o projeto de lei encomenda o retorno nessas comissões permanentes para elaboração do parecer final. Em reunião realizada nesta data com os vereadores e para melhorar a proposta, ficou decidido quanto à apresentação de emendas como segue. Emenda 1, modificada, alteração à redação do artigo 4º, que passa a vigorar como segue. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto do artigo 43 na Lei nº 4.320/64. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência, observando o disposto no inciso 3º do artigo 5º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A emenda 2 modifica e altera a redação do artigo 5º, que passa a vigorar como segue. Artigo 5. Não onerarão os limites previstos no inciso 1º e 2º do artigo 4º dessa lei os créditos adicionais suplementares destinados a 1. Suprir a insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas e conta de receitas próprias do Bertprev. 2. Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias do Poder Legislativo, observado o limite estabelecido no artigo 29º-A da Constituição Federal. Emenda 3. Aditiva e modifica a alteração à redação do parágrafo 3 e cria no parágrafo 6º, no artigo 8º, que passa a vigorar como segue. Artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos termos dispostos no parágrafo 4 do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, relatório a ser apreciado pela mesa diretora, contendo o montante que caberá ao Poder Legislativo na limitação do empenho e da movimentação financeira, calculado de forma proporcional à sua participação no total das dotações financeiras com recursos ordinários constantes na Lei Orçamentária de 2015. O artigo 6º, parágrafo 6º, considerando que o total de repasses financeiros ao Poder Legislativo tem o seu limite calculado nos termos do artigo 29º da Constituição Federal, a redução das suas despesas ocorrerá tendo por base a realização insuficiente apenas de receitas citadas neste artigo 29º-A da CF. Assim, guardando simetria de cálculo entre os conceitos de repasse financeiro e limitação de despesas. A emenda 4, aditiva e modificativa, cria um artigo que será numerado como artigo 10, modificando o atual artigo 10º para o artigo 11º como segue. Artigo 10º. Fica criado
o anexo emendas de iniciativa do Poder Legislativo, que passa a fazer para integrante desta lei, devendo o Poder Executivo adequar todos os anexos do LOA 2015 aos seus termos. A emenda 5 aditiva cria o anexo emendas de iniciativa do Poder Legislativo com as emendas aprovadas como segue. O anexo emendas de iniciativa do Poder Legislativo. Emenda 750 mil. Funcional 23695, 0117, 2053. Emenda 750 mil. Aprovado 1.950. A funcional 23695, 0111, 2021. Emenda 50 mil. Aprovado 60 mil. A funcional 27812, 0115, 2021. 50 mil, aprovado 60 mil. A emenda, a funcional 23695, 0117, 2026, emenda 100 mil, aprovado 100 mil. Funcional 04-122, 0021, 2024, emenda 100 mil, aprovado 1.593.880. Funcional 04-131, 021, 2026, emenda 250 mil, aprovado 1.625.000. Funcional 04-122-0031, 2024, 300 mil, aprovado 5.375.525. Funcional 15.452.0041, 2024, emenda 100 mil, aprovado R$ 983.200. Os totais aprovados, R$ 11.747.605. Solicitação da Prefeitura do município de Bertioga. O senhor Prefeito Municipal, no dia 8 de 12 de 2014, encaminhou a esta casa, ementa ao projeto de lei em questão. O que ocorre no nosso regimento interno determina no artigo 168 que o prazo para apresentação das emendas pelo Prefeito Municipal é o mesmo destinado aos vereadores, prazo este já encerrado. Esta comissão entende que as alterações sugeridas pelo senhor Prefeito são de grande magnitude e altera toda a estrutura da proposta anteriormente apresentada, assim, dada a sua importância, faz constar nesse parecer as emendas apresentadas conforme acima. A emenda 6, modificativa, altera, substituindo os anexos anteriormente encaminhados junto com o projeto de lei 72 de 2014, pelos anexos encaminhados pelo Prefeito Municipal no dia 8 de dezembro de 2014, ofício 433/2014 da Secretaria de Governo, citando os referidos anexos como segue. A. Sumário geral da Receita por fontes e da Receita por funções de governo. B. Quadro de detalhamento de despesa. C. Demonstrativo Receita, Despesa, Categoria Econômica, anexo 1. D. Resumo geral Receita, anexo 2. E. Natureza da despesa, anexo 2. F. Natureza da despesa, anexo 2. Consolidação por órgão. G. Natureza de despesa, anexo 2. Consolidação geral. H. Programa de trabalho, anexo 6. Valores ordinários e vinculados. I. Programa de trabalho, anexo 6. J. Demonstrativo das funções, subfunções e programas por projetos, atividades e operações especiais, anexo 7. K. Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme vínculo com recursos, anexo 8. L. Demonstrativo da despesa por órgão e funções, anexo 9. Emenda 7. Modificada em decorrência da emenda 6, fica alterado o artigo 1º, que passa a vigorar como segue. O artigo 1º, o orçamento fiscal e de seguridade do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2015, estima que a receita e fixa a despesa em R$ 418.047.207, discriminados pelos anexos que integram esta lei. A emenda 8, modificada em decorrência da emenda 6, fica alterado o artigo 2º, que passa a vigorar como segue. O artigo 2º, a receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2º da Lei 4.320/64, como seguinte desdobramento: receitas correntes R$ 347.824.207. A receita tributária R$ 131.529.346. Receitas de contribuições R$ 15.322.000. Receita patrimonial
R$30.500.323. Receita de serviços, R$12.782. Transferências correntes, R$142.601.756. E outras receitas correntes, R$27.858.000. Receitas de capital, R$58.223.000. Operações de crédito, R$31.500.000. Transferências de capital, R$26.723.000. Receitas de contribuições intra-orçamentárias, R$22 milhões. Receita de R$22 milhões. A emenda 9, modificada em decorrência da emenda 6, fica alterado o artigo 3, que passa a vigorar como segue. O artigo 3, a despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, que apresenta os seguintes grupos de desdobramento. Por funções de governo: legislativa, R$11.910.000. Essencial à justiça, R$3.542.850. Administração, R$52.616.655. Segurança Pública, R$15.917.100. Assistência Social, R$10.211.365. R$10.211.365,60. Previdência Social, R$12.850.000. Saúde, R$73.139.449. A Educação, R$89.139.775,40. Cultura, R$1.778.000. Urbanismo, R$83.532.557. R$83.532.557. Habitação, R$250.000. Gestão ambiental, R$11.521.505. Comércio e serviços, R$3.100.500. Desporto e lazer, R$990.450. Encargos especiais, R$11.717.000. Reserva de R$11.117.000. Reserva de contingência, R$46.430.000. Totalizando R$428.047.0207,00. Por categorias econômicas: despesas correntes, R$305.683.145,60. Despesas de capital, R$75.934.061,40. Reserva de contingência, R$46.430.000. Total, R$428.047.207. 3. Por órgão da administração: Poder Executivo, R$357.047.207. Poder Legislativo, R$12 milhões. Autarquia Bertprev, R$59 milhões. Totalizando R$428.047.207. Com as emendas apresentadas, o presente projeto deve seguir a plenária para sua apreciação, salientando que, com a aprovação do presente parecer, todas as emendas nele apresentadas estarão automaticamente aprovadas. Em discussão os pareceres, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Autógrafo número 75 de 2014, estima receita e fixa a despesa no município de Bertioga para o exercício financeiro de 2015. Autoria do prefeito José Mauro de Demorlandini. O artigo 1º, orçamento fiscal e de seguridade do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2015, estima a receita e fixa a despesa em R$428.047.207, discriminados pelos anexos que integram esta lei. O artigo 2º, a receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor das especificações constantes no anexo 2 da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento: receitas correntes, R$347.824.207. Receita tributária, R$131.529.346. Receitas de contribuições, R$15.322.000. Receita patrimonial, R$30.500.323. Receitas de serviço, R$12.782.000. Transferências correntes, R$142.601.756. Outras receitas correntes, R$27.858.000. Receita de capital, R$58.223.000.
Operações de crédito, 31.500.000. Transferência de capital, 26.723.000. Receita de contribuições intra-orçamentárias, 22 milhões. O artigo 3º, a despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros programados, programas de trabalho e natureza da despesa, que apresenta os seguintes grupos de desdobramentos, por funções de governo. Legislativa, 11 milhões... Artigo por artigo. Não acabou o primeiro ainda. Não. Já acabou o artigo primeiro? Já. Em votação, o artigo 1º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem como se encontra aprovado. Não? Vou colocar também em votação o artigo 2º, que já está praticamente lido, né? Ou já foi completamente lido. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permanecem como se encontra aprovado. O artigo 3º, a despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros dos programas de trabalho e natureza da despesa, que apresenta os seguintes grupos de desdobramento. Por funções de governo. Legislativa, 11.910.000. Essencial à Justiça, 3.542.850 reais. Administração, 52.616.655 reais. Segurança Pública, 15.917.100 reais. Assistência Social, 10.211 reais 365 10.211.365 reais e 60 centavos. Previdência Social, 12.850.000. Saúde, 73.139.449 reais. Educação, 89.139.775 reais e 40 centavos. Cultura, 1.778.000. Urbanismo, 83.532.557 reais. Habitação, 250.000. Gestão ambiental, 11.521.505 reais. Comércio e serviços, 13.100.500 reais. Desporto e lazer, 990.450 reais. Encargos especiais, 11.117.000. Reserva de contingência, 46.430.000. Total, 428.047.207 reais. 2. Por categorias econômicas. Despesas correntes, 305.683.145 reais e 60 centavos. Despesas de capital, 75.934 reais e 934.061 reais e 40 centavos. Reserva de contingência, 46.430.000. Total, 428.047.207 reais. Por órgão da administração. Poder Executivo, 357.047.207 reais. Poder Legislativo, 12 milhões. Autarquia Bertiprev, 59 milhões. O total, 428.047.207 reais. Em discussão, o artigo 3º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. O artigo 4º fica o Poder Executivo autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% do orçamento da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64. 2. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência, observando o disposto no inciso 3º do artigo 5º da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Em discussão, o artigo 4º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 5º. Não onerarão os limites previstos no inciso 1º e 2º do artigo 4º dessa lei os créditos adicionais suplementares destinados a 1. Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta de receitas próprias do Bertiprev. 2. Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias do Poder Legislativo, observado o limite estabelecido no artigo 29º da Constituição Federal. Em discussão, o artigo 5º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 6º. As transferências das cotas financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês. Em discussão, o artigo 6º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive na programação financeira para o exercício de 2015, onde fixa as medidas necessárias para manter os gastos compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente. Em discussão, artigo 7º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 8º. No caso do cumprimento das metas do resultado primário e nominal, vir a ser comprometido pela realização insuficiente da receita,
os poderes legislativo e executivo deverão promover redução nas suas despesas, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, fixando por atos próprios limitações ao empenho da despesa e à movimentação. Em discussão, o artigo 8º, em votação, aqueles... Parágrafo 1º. O Poder Executivo estabelecerá por decreto os tipos de despesa sobre os quais as limitações referidas no caput incidirão. Parágrafo 2º. Com o objetivo de dar suporte às medidas preconizadas no caput, o alcance das metas fiscais deverá ser monitorado bimestralmente pelos Poderes Executivo e Legislativo. Parágrafo 3º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos termos do disposto nos parágrafos 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, relatório a ser apreciado pela mesa diretora, contendo o montante que caberá ao Poder Legislativo na limitação do empenho da movimentação financeira, calculado de forma proporcional à sua participação no total das dotações financeiras com recursos ordinários constantes na Lei de Orçamentária de 2015. Em discussão, o artigo... Ainda não? Parágrafo 4º. O Poder Legislativo, com base na análise do relatório que trata o parágrafo anterior, publicará até o 10º dia útil subsequente o recebimento do mencionado relatório, estabelecendo os montantes a serem objeto de limitação do seu empenho e movimentação financeira, em que tipos de gastos constantes das suas respectivas programações. O parágrafo 5º. Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de empenhamento das dotações será feita de forma proporcional às limitações efetivas. Parágrafo 6º. Considerando que o total de repasses financeiros ao Poder Legislativo tem o seu limite calculado nos termos do artigo 20º da Constituição Federal, a redução de suas despesas ocorrerá tendo por base a realização insuficiente apenas as receitas citadas neste artigo 29º à Constituição Federal, assim, aguardando simetria de cálculo entre os conceitos de repasse financeiro e limitações à despesa. Finalmente, o artigo 8º, em discussão e votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. O artigo 9º. Durante a execução orçamentária, mediante o controle interno, deverão ser identificados e avalizados os componentes de custo das ações para dimensionar se os recursos orçamentários disponíveis comportarão eventual expansão ou geração de novas despesas. O parágrafo 1º. Sempre que cabível, deverá ser verificada a possibilidade de financiamento por outras fontes em complemento aos recursos do Tesouro Municipal. Parágrafo 2º. O recurso correspondente a outras fontes que não as do Tesouro Municipal deverá ser aplicado plenamente com acompanhamento e orientação da Secretaria de Administração e Finanças, de forma a garantir sua plena utilização. Em discussão, o artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 10º. Ficará criado o anexo a emendas de iniciativa do Poder Legislativo, o que passa a fazer parte integrante dessa lei, devendo o Poder Executivo adequar todos os anexos da LOA 2015 aos seus termos. Em discussão, artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Em discussão, o artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 072/2014, que estima a receita e fixa as despesas do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2015, de autoria do senhor prefeito. Tem mais um? Nada mais vindo a tratar, declaro encerrado a presente sessão extraordinária. Ao final da sessão, os vereadores falaram sobre os projetos de lei aprovados. Na verdade, relevante, hoje aprovamos o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento do exercício de 2015, de aproximadamente 430 milhões, bem como um termo de convênio com a APAI, né, que eu acho que é bastante importante para a APAI, né, que a Prefeitura fez um repasse de R$21 mil para R$35 mil. É um aumento significativo que vai propiciar e poder ajudar muito aquelas crianças excepcionais. Eu também gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os munícipes da cidade de Bertioga. Todos têm sua relevância, né, e são extremamente significativos, né? Mas eu acho que a APAI, o numerário que foi disponibilizado a mais para a APAI, eu acho que é uma coisa muito importante, até tendo em vista a dificuldade que as APAIs hoje estão atravessando, né? E desejar a todos, né, uma boa festividade, Natal, final do ano, né? Que a presença do menino Jesus, ele realmente esteja mais presente nos nossos lares.